Boa noite. Hoje no Brasilianas.org temos o prazer de receber Gessé de Souza, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O professor da Universidade Federal Fluminense assumiu a direção do principal think tank brasileiro em abril desse ano, anunciando logo em seguida uma pesquisa inédita que promete traçar um retrato das diferentes classes sociais do país, chamada de Radiografia do Novo Brasil Moderno. O nosso tema de hoje do debate é um livro que Gessé vai lançar nos próximos dias que promete causar profunda polêmica tanto na esquerda quanto na direita brasileira. O livro é A Tolice da Inteligência Brasileira. Boa noite, Gessé. Boa noite, Luiz. Qual vai ser o ponto central, o foco central desse seu livro? O foco central do livro, no fundo, é uma ideia de que, no fundo, as sociedades elas são montadas por ideias e a gente não percebe muito isso, né? Porque essas ideias se tornam naturalizadas, né? E a gente então pensa em estradas, usinas, etc, etc. Mas como a gente gasta o dinheiro, como a gente trata os outros, quais são as prioridades que a gente escolhe, quem a gente vai abandonar, esquecer, etc. Isso tudo depende de quê? Depende de consensos, né, que são compartilhados, né, alguns deles sem a instância reflexiva, que são construídos por intelectuais. Né? E a ideia principal do livro é que nós temos uma concepção que foi montada por grandes intelectuais entre nós, depois ela vai para universidades, vai para escolas, e ela vai influenciar decididamente o que um jornalista escreve no jornal, o que um juiz decide num tribunal, etc, etc. E essa concepção ela é extremamente conservadora, ela é elitista, ela serve para legitimar os interesses mais privados e interesses públicos, né? Quer dizer, você está pegando, então, os fundadores aí da Exatamente. A brasileiras vai entrar em xeque. Exatamente aí. isso. Por exemplo, vamos pegar um dos pontos que o seu livro aborda, que é a questão da herança portuguesa. Isso. Como é que você vê essa construção? No fundo, nós todos nos pensamos, né? Quer dizer, é um mito, no fundo, isso aí Gilberto Freire montou, não tem problema nenhum um país ter um mito, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm um mito que é extremamente importante, isso traz solidariedade, isso é extremamente eficaz, é importante as pessoas sentirem que estão no mesmo barco, etc, etc. Só que o mito americano é um mito do povo eleito, né? Quer dizer, é uma retradução do mito judaico, bíblico, né? Ou seja, e aí você só substitui o Mar Vermelho pelo Oceano Atlântico. Né? Então você passa o Oceano Atlântico, constrói uma terra prometida, uma nova gente eleita por Deus. E vai levar a sua etc. verdade para o mundo. Exatamente isso. Quer dizer, imagine a força que isso dá às pessoas comuns, né? É o nosso mito, montado por Gilberto Freire, ele pega ambiguamente, né? Quer dizer, exatamente um outro lado do corpo. Nós somos emoção. Quer dizer, enquanto o americano e o europeu é o espírito, é a racionalidade, né? Nós somos o corpo, o sexo, a emoção, o sentimento. Ou seja, nós somos menos, né? Na hierarquia ocidental, construída pela Igreja Católica, né? Quer dizer, o espírito deve controlar o corpo, né? O corpo é inferior, é animal. Então, nós somos animalizados como nação, assim como as classes inferiores são animalizadas. As classes superiores são as classes do espírito, as classes inferiores são do trabalho manual. A mulher é vista como afeto, como sexo, como corpo, o homem como razão. Todas as hierarquias que não são refletidas, né, estão montadas nisso. O nosso mito é um mito da inferioridade, né? E a gente se vê, a gente idealiza os Estados Unidos. Então, em todos esses teóricos, né, desde o século XIX entre nós, vão idealizar os Estados Unidos como paraíso na Terra, a Terra sem corrupção. Né? É incrível, né? Depois do escândalo que nós tivemos aí. Só um parênteses, nós fizemos um Brasiliano sobre essa questão da corrupção e da geopolítica e um dos debatedores trouxe um pouquinho do que é os Estados Unidos. O Brasil é um paraíso. É uma brincadeira. Quer dizer, um pessoal que faz isso, que legaliza, né, a corrupção que a gente manda, né, quer dizer, o lobby, etc, etc, né, quer dizer, o excedente econômico planetário vai todo para os Estados Unidos e isso é esperteza, isso aí não é corrupção, né? O grande tema, inclusive, da corrupção, porque isso está no centro dessa concepção sobre o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é montado como aquele que quer dizer, o homem cordial do Sérgio Buarque, né? Quer dizer, aquele cara que é
movido por afetos, que vai dar tudo para os amigos e a lei dura para os inimigos, etc, etc, né? E ele vai, digamos assim, criar quer dizer, esse amálgama do homem cordial, ele é localizado no Estado. Isso é extremamente importante. O Estado passa a ser o demônio, né? No caso aí teria uma elite incrustada no Estado, isso vai ser repetido, vai ser montado por Sérgio Buarque, mas vai ser repetido depois por uma tese histórica brilhantemente montada, apesar de falsa, de fio a pavio, né? Por Raimundo Fauro, nos Donos do Poder, né? Quer dizer, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata, 9 entre 10 dos grandes pensadores, intérpretes do Brasil, isso vai inspirar partidos políticos de esquerda e de direita, etc, né? Limpeza do Estado, etc, etc. E o contraponto a isso é que o mercado se torna o quê? Um reino de todas as virtudes, né? Isso é uma construção. Obviamente, não se pode separar mercado e Estado. O Estado, né, quer dizer, monta a infraestrutura para o mercado e o Estado vive do mercado. São duas instituições que são extremamente ligadas. A grande questão aí é a apropriação privada do Estado, né, porque esse é o ponto que a disputa da tese. pelo orçamento, que é o grande ponto. Exatamente isso, né? No Brasil, aí, o que a gente tem né? Quer dizer, como a gente idealiza os Estados Unidos, é como se não houvesse apropriação privada do Estado lá. É claro que há, né? Quer dizer, levou-se, quer dizer, matou-se milhões de pessoas no Iraque por conta do interesse de grandes petroleiras, etc. O Estado é apropriado por pequenos grupos, etc. Nos Estados Unidos, né? Claro. Quer dizer, o ponto é, se ele vai ser apropriado por uma pequena minoria, né? Quer dizer, um punhado de grandes empresas, etc., ou se ele vai ser apropriado para a maioria da população. Né? Quando você demoniza o Estado enquanto tal, você põe essa questão como secundária. Essa questão fica às sombras. Né? Quer dizer, então, e aí você joga uma indefinição do que é corrupção. Né? Quer dizer, porque aí, quer dizer, a corrupção, como ela é um conceito extremamente vago e amplo, né, ela fica sendo definida conjunturalmente. Ou seja, alguns partidos, alguns políticos, etc, etc. Entre nós, isso acontece sempre quando você tem governos, de algum modo, ligados ao interesse das classes populares. Getúlio Vargas, Jango, Lula, Dilma agora. Né? Ou seja, a nossa elite é uma elite que quer mandar sem necessariamente ter os votos para isso. Os mitos que a esquerda criou, você deu os mitos que a direita criou, os mitos que a esquerda criou nesse período aí, como é que você definiria? Eu acho que a esquerda não conseguiu montar uma narrativa própria a isso. Né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, caras como Sérgio Buarque e Raimundo Fauro são admirados pela esquerda. Isso tem a ver que a gente confunde muito a pessoa e a obra dela. Né? É claro que um cara como Raimundo Fauro, eu lembro, eu era adolescente na época, e ele era um campeão. Fantástico. Pelas diretas e tal, um cara decente, inteligente, etc, etc. Né? Agora, quer dizer, isso é a pessoa dele. Né? Por exemplo, quer dizer, o livro dele é um livro extremamente frágil e com uma tese extremamente conservadora e tal. Né? Então, quer dizer, esse é o ponto. Né? E aí, no caso, você monta uma narrativa que vai ser aceita, né? Quer dizer, por todos, etc. E ela tem um sentido político que é extremamente regressivo, conservador, e que isso não é percebido enquanto tal. Né? E a tese é cientificamente falsa. Né? Ou seja, quer dizer, a tese dominante entre nós, que a gente poderia chamar do personalismo e do patrimonialismo, ou seja, o brasileiro nas suas relações interpessoais, que seria no caso o personalismo, seria o quê? Seria um português. Né? Ou seja, ele é emotivo, sentimental, sexualizado, etc, etc. Só que o Brasil era uma sociedade muito diferente de Portugal desde o ano zero. Né? Quer dizer, a gente pode pode gostar de bacalhau, falar português, torcer pelo Vasco da Gama, mas você não ser descendente de português. Né? Isso é uma relação de senso comum. A gente imagina, o meu avô era italiano, etc. Então eu sou italiano. Então, depende. Quais foram as instituições que criaram você? Que tipo de família tinha aqui? Né? Quer dizer, que tipo de justiça tinha aqui? Que tipo de produção econômica? Que tipo de relações políticas? Isso tudo, num contexto da escravidão, era muito distinto do que tinha em Portugal. Dizer que o Brasil é continuidade de Portugal é um absurdo, é pré-científico. Né? Porque são as instituições que constituem as pessoas enquanto tal. O tipo de família que você tem diz, em grande medida, o tipo de adulto que você vai ser. A escola,
a justiça, a política, etc. A estrutura burocrática em torno, digamos, que é montada no Brasil, segundo os clássicos, aí, seguindo o modelo português, a história a própria conformação da Igreja Católica aqui, de certo modo, não cria semelhanças com o modelo português? Não, existe, obviamente, algumas semelhanças. A língua é muito importante nisso. Né? Quer dizer, porque se você tem a mesma língua, você vai importar certo tipo de coisa, o ordenamento jurídico, etc. Claro, a relação vai ser de proximidade. Né? Mas a construção institucional, os estímulos institucionais para que vão digamos, estimular que tipo de família, que tipo de filho, que tipo de pai, etc. Né? Quer dizer, que tipo de relação política, por exemplo, em Portugal, a igreja era muito forte. A igreja, inclusive, era um tribunal de apelação até. Né? E no Brasil dos escravos e tal, né? que depois expandiu-se do Nordeste para o Brasil como um todo, né? O capelão era funcionário do senhor de terra e gente. Né? Quer dizer, ele tinha lá as suas 10 mucamas, igual o senhor tinha. Né? Ou seja, o poder religioso, que nessa época era extremamente importante, porque ele implicava várias. Né? Quer dizer, ele implicava que o senhor, por exemplo, não podia fazer tudo, não podia matar a gente, não podia matar o filho, não podia matar a mulher, ou então interná-la no hospício, como acontecia efetivamente, porque ele não tinha nenhum limite à sua autoridade. Em Portugal isso não existia, isso é extremamente importante. Né? Você tinha mecanismo de controle. Né? Entre nós, o mandonismo imperou por conta disso. Isso não tem nada a ver com Portugal. Tá. A relação de Portugal com a escravidão, com as colônias na África, qual o paralelo, ou não paralelo que tinha? Nisso aí, quer dizer, eu acho que quer dizer, acho que só estudos que são, quer dizer, empíricos, né? Eu acho que quer dizer, poderiam mostrar isso, né? Quer dizer, não é a minha especialidade, né? Mas o que eu acho que no caso brasileiro a gente comprou essa ideia, né? E nós compramos essa ideia. Por quê? Porque hoje em dia ela tem um intuito político, ou seja, essas ideias elas só ganham a proeminência que elas assumem efetivamente, né? As ideias são muito importantes, né? Mas elas só vão ocupar o lugar central que elas ocupam hoje. Entre nós, que elas vão se associar a interesses poderosos. Né? E quais são os interesses poderosos aí, né? No caso, de uma elite muito pequena, né? Quer dizer, que quer mandar no país e legitimar isso. Ou seja, né? Quer dizer, quem reclama hoje em dia da corrupção e diz que ela é só do Estado, né? O que essa pessoa está querendo dizer olha, o que o Estado faz, né, em educação, em saúde, etc., as empresas podem fazer. Né? Então você tem o quê? A mercantilizar a sociedade como um todo, dizendo que o mercado é o paradigma da eficiência, quando a gente sabe que o mercado, apesar de eficiente, efetivamente, ele é extremamente desigual. Né? Quer dizer, e aí a pessoa, quer dizer, mais pobres... E a regulação é uma forma de proteção dos mais fracos e toda forma de regulação aqui é vista como demonizada também. Exatamente. Agora, eu queria entender um pouquinho essa dinâmica entre Estado e sociedade. Porque você tinha um Estado patrimonialista, a República Velha, aquele negócio todo. Exato. De que maneira que vai se dando... nós não tínhamos uma democracia consolidada lá. Né? A democracia é a maneira do povo tentar interferindo... De que maneira que houve, desses choques e confrontos, o Estado foi se transformando dentro de limites, obviamente, no período do Getúlio? Como é que se dava essa... Isso é extremamente interessante. É porque aí você tem, eu acho que Getúlio soube aproveitar com um extraordinário tirocínio, né, as ambiguidades do moralismo da classe média. Né? E aí a gente tem que perguntar por que o moralismo tem a sede, o suporte dela é a classe média. Né? Isso acontece, quer dizer, isso é historicamente assim, desde os jacobinos, etc. Né? O fascismo, seja de esquerda ou de direita, a classe média é o suporte dessa visão de que, né? Quer dizer, porque ela sendo média, né? Ela no fundo tem um ressentimento contra os que estão acima, né? E dizer para eles estão acima é porque eles roubaram, né? Quer dizer, você tem medo dos de baixo de ameaçarem a sua posição, né? E você diz o quê? Olha, quer dizer, eu não estou lá em cima econômica nem politicamente, mas eu tenho algo que ninguém tem, que é a honestidade, que nunca vai ser
resposta própria, porque você não vai estar exatamente, você não vai estar em situação de comando. Né? Então é fácil. Né? E aí você demoniza essa elite, que você acredita que ela esteja no Estado, ela não está no Estado, ela está no mercado, especialmente entre nós. Né? Quer dizer, mas você externaliza esse mal. Né? Quer dizer, e a classe média brasileira, por exemplo, ela é hipócrita, quer dizer, especialmente a sua versão mais conservadora, né? Por quê? Ela explora os muito pobres entre nós. Imagine, a gente tem uma ralé, que eu uso esse termo não para insultar as pessoas, mas montar uma coisa provocativa, ou seja, a grande singularidade brasileira não é patrimonialismo, porque o patrimonialismo, quer dizer, nesse sentido de apropriação privada do público, existe em todo lugar. Não é isso? Quer dizer, a nossa singularidade efetiva com os países em que a gente admira é o fato de que a gente construiu aqui, a gente mantém, por alguma razão, e mantém a sociedade que mantém. É muito difícil ter um Estado reformador numa sociedade conservadora, e ela é conservadora em grande medida, porque ela repete essas coisas. O Instituto da Empregada Doméstica. É exatamente isso. Quer dizer, peguemos o carro que inclusive, é o emprego dominante no Brasil. Né? Ou seja, então, quando a classe média usa o trabalho da empregada doméstica e tal, ela está poupando o tempo dela para mais estudos, né? Para outros empregos, etc. Né? Enquanto ela está roubando o tempo é extremamente importante. Não é só o dinheiro. O tempo é extremamente importante no capitalismo. Por quê? Porque tem um outro elemento, um outro capital nas sociedades modernas que é extremamente importante, ao lado do dinheiro, ao lado do capital, ao lado do capital econômico, que é o capital cultural, conhecimento. Conhecimento na sociedade moderna é tão importante quanto o dinheiro. Né? E a classe média, ela é privilegiada, no fundo, ela se põe como não fosse, mas ela porque ela monopoliza, não o dinheiro, isso é menos de 1%, né? Mas ela monopoliza o conhecimento, o capital cultural. Né? E para capital cultural você tem que ter um tempo livre. Né? Ou seja, você tem que é algo que você tem que ter esforço, né? Quer dizer, o capital cultural altamente legitimado dos grandes cargos do mercado, né? Advogado, economista, etc. Né? E do Estado também. Não tem nenhuma função do mercado do Estado que não exija conhecimento. Isso garante a classe média como sendo privilegiada para a reprodução de mercado e de Estado. Né? E aí você tem no Brasil 70% que não é nem classe média e nem rico. Né? E essas pessoas são explorados, por exemplo, especialmente os de muito baixo, pela classe média, né? Que roubam o seu tempo e pagam muito pouco. Né? Porque essas pessoas, quer dizer, essa ralé, a singularidade delas, né? É que elas não são, elas são tão abandonadas que elas já chegam com 5 anos na escola, né? Derrotada. Né? Porque a escola não é o início da competição. A competição se dá desde o berço, de repente até na barriga da mãe. Né? Então você não tem os estímulos adequados para você ter sucesso escolar. Eu vi outro dia um estudo sobre os Estados Unidos, comparando vários países, e que o fator hereditário, o fator família, respondia por 50% do sucesso dos americanos lá, que isso era um fator de concentração fantástico. Em outros países é 20%. Esse estudo foi feito no Brasil, não? Foi. Nós realizamos esse estudo, foi o primeiro grande estudo empírico que nós realizamos. A gente ficou 4 anos estudando, né? Quer dizer, as grandes profissões da ralé, né? E nós dividimos homens da ralé, mulheres da ralé. O que eu acho incrível, porque essa é a coisa mais, é o dado social mais importante entre nós, que é completamente invisibilizado. Essa ralé sequer é percebida enquanto classe. Né? Ela é quase sempre percebida de modo muito estigmatizado na luta bandido-polícia e tal, né? Que é o pior possível. Então ele é traficante, não sei o que e tal. Né? E aí não se percebe o quê? Não se percebe a perversão, a maldade social, que é você deixar pessoas no abandono. Aí tem a ver a função do Estado, né? E tal. Quer dizer, porque aqui o que foi que nós descobrimos? Que coisas como capacidade de concentração, que a gente imagina ser um dado tão natural como ter 2 braços ou 2 olhos, né? Não é um privilégio de classe. Né? Ou seja, você é ensinado, né, de modo invisível, porque é um modo do exemplo da mãe que conta histórias cheias de fantasia, o pai sempre lendo, etc., um tio que sabe inglês, não sei o quê. O estímulo disso para
criança é avassalador. Ela quer imitar quem ela ama. Nós, seres humanos, somos montados, né, imitando a quem a gente ama. O pai dela, né, quer dizer, ela fica, quer dizer, a gente indo, quer dizer, entrevistar pessoas da ralé, o filho do pedreiro está brincando, né, com o carrinho de mão do pai, ou seja, ele está aprendendo a ser trabalhador manual, não usar a cabeça, não usar a reflexão, etc, etc. E aí, avassaladoramente, nas entrevistas, quando essas pessoas se tornam adultas, lembrando o tempo da escola, ela dizia, eu ficava olhando 3, 4 horas a lousa, sem conseguir aprender. Você ficar horas vendo a lousa sem conseguir aprender é porque você não tem a capacidade de se concentrar. Né? Sem a capacidade de se concentrar, você não vai, você vai sair da escola como um analfabeto funcional. Isso é uma herança familiar. As classes né, se formam, que é uma outra coisa. Nós temos aqui um outro consenso absolutamente superficial, frágil e errado, que é perceber as classes pela renda. Né? É perceber as classes pela renda, não perceber as classes. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Vamos para o primeiro intervalo, Brasilianas volta lá. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Gessé Souza. Gessé, voltando àquele tema das famílias. Hoje, a gente tem, com Bolsa Família e outros, e com esse aumento aí da escolarização, a gente tem uma geração de jovens que sabe mais que os pais. Sim. Como é que funciona essa questão do exemplo internamente? Como que isso afeta as relações familiares? Essa é uma ótima questão. Inclusive porque depois do estudo da Ralé, nós fizemos um estudo que nós chamamos de batalhadores brasileiros. Ou seja, e aí a gente chegou à conclusão, pela análise também da socialização familiar, entre outras coisas, né, que as classes populares entre nós, quer dizer, se você pensar que a antiga classe proletária, digamos assim, ela está diminuindo muito, ela vai continuar, mas apenas em alguns nichos, né? Está se criando agora uma nova classe trabalhadora que tende a ser muito mais precarizada, sob vários aspectos, né? Do que a antiga classe que se organizava em sindicatos, etc, etc. Né? No fundo, a ascensão social foi extremamente significativa, histórica, né? Fazia 60 anos que não se fazia nenhuma mudança importante, né, enfim, na relação de classes no Brasil. Né? Não foi de uma formação de uma nova classe média, porque a classe média é uma classe do privilégio, né? do privilégio de nascença, especialmente do privilégio de poder estudar. O pai de classe média compra o tempo livre dos filhos e dá todos os estímulos psíquicos, emocionais. E cria as futuras relações econômicas, sociais. Exatamente. Ele cria um vencedor. Esse menino chega com 5 anos na escola como vencedor e vai ser vencedor no mercado de trabalho. Aí o mérito individual mostra a sua falácia. Né? Todo mérito individual, é claro que existe mérito individual dentro de certo contexto de igualdade. Tá, né? Mas aí não existe nenhuma igualdade de condições. Ou seja, você começa na classe média, você é treinado para ser um campeão e você vai ser um campeão. E aí vai ter altos salários, prestígio, etc, etc. Né? Nas classes populares entre nós, o que houve foi o quê? Né? O que mostra a importância da vontade política entre nós. Né? Quer dizer, que é rara, uma vontade política que esteja habilitada a ver os interesses da maioria dos esquecidos entre nós. 70%, que não são classe média. Né? Quer dizer, o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos foi que uma parcela ponderável dessa ralé, né? Quer dizer, que estava fora do mercado competitivo de trabalho. Por que estava fora? Porque esse mercado exige o quê? Exige o trabalhador tem que ter conhecimento incorporado nele, senão ele não consegue manejar robôs, etc, etc. Cada vez mais o trabalhador, para entrar no mercado competitivo, ele tem que ter conhecimento incorporado. Senão ele vai ter que vender o quê? Energia muscular, que é o que acontece com a empregada doméstica, com as profissões do que a gente poderia chamar de ralé dos excluídos nossos. Né? Com vontade política e um contexto econômico favorável, né? Você pôde o quê? Você pôde aumentar, você pôde fazer com que uma porção considerável dessa classe de esquecidos pudesse entrar
no mercado de trabalho, na escola, na vida política, etc, etc. Né? Isso aí é extremamente importante, quer dizer, especialmente a valorização real, quer dizer, do salário mínimo, etc, aumentando o poder de compra, mas não só coisas econômicas. Isso tem a ver também com uma família mais integrada, uma real compreensão do neopentecostalismo entre nós. Quer dizer, o que a gente tem que pensar a grande maioria da população brasileira sempre foi historicamente esquecida, abandonada, não só pelo Estado, pela sociedade também. Ela é mal vista, ela é criminalizada, né? Quer dizer, porções da classe média apoia a matança indiscriminada de pobres. Existe um ódio de classe, um racismo de classe entre nós extremamente feroz, né? Quer dizer, odeiam-se os pobres entre nós, né? Quer dizer, e quando você tem uma igreja que vai dizer, olha, você não é lixo, né? Você é filho de Deus, etc. É tudo que a pessoa quer. Né? Quer dizer, os seres humanos precisam de estímulos, de autoconfiança, de autoestima, etc. E essa classe cresceu na baixa autoestima. Um fenômeno social e tal. Né? Você diria, então, que os neopentecostais foram os que melhor entenderam o fenômeno, então? Sem dúvida Porque alguma. os partidos políticos, o PT, que era, digamos, o partido ônibus, ele perdeu um pouco dessa característica. Exatamente. Eu acho que você tem uma... Né? Quer dizer, é claro que o que os neopentecostais fazem com o discurso religioso, é possível você fazer com o discurso político também. Né? Mas não houve uma compreensão disso, ou seja, dessa grande massa, né? Por exemplo, não sindicalizada, não organizada, etc. Gisele, para a gente pegar um pouquinho, digamos, a diferenciação dentro você no seu trabalho, você mostra que as classes sociais não são condições socioeconômicas. Exato. Né? Agora, quando a gente pega o que você chama de ralé, você tem uma elite na ralé. Tem. Como é que se forma essa elite dentro desses segmentos? A gente tem lideranças comunitárias, temos lideranças em área de reciclagem. Como é que se forma? Esse pessoal tende a manter a solidariedade de classe ou tende a tentar a buscar escalões superiores de classe social? Isso é extremamente interessante, essa sua questão. E a gente viu isso no estudo dos batalhadores, né? Que a gente está chamando de batalhadores. Porque, no fundo, digamos assim, seria a nossa classe trabalhadora precária, que não é só nossa, ela existe na Rússia, na China, né? Na Índia, etc. Ou seja, sempre em que existe um grande contingente populacional disposto a fazer de quase tudo por muito pouco. Né? O batalhador é o que busca ascensão pelo trabalho ou que... É o que busca ascensão pelo trabalho, pela formação e pelo estímulo religioso. Vocês chegaram a tentar quantificar o que representa esse contingente? Esse contingente, ele deve ser, quer dizer, o que a gente tenta montar, porque é difícil isso, porque não é só não é só um dado econômico, né? Mas a gente poderia montar algo assim, como o Brasil tem 4 classes, né? Uma que manda em tudo, manda na economia, manda na política, manda na informação, né? Que tem essa teoria para proteger os seus interesses, que é demonizar o Estado, né? E o mercado seu máximo, etc. Então você pode, né, enfim, privatizar a Petrobras, etc, etc. Você pode botar no bolso recursos que são do país inteiro, legitimado, e o tema da corrupção serve em grande medida para isso. Né? Precisa a gente separar as coisas, né? Não é, Nassif? É claro que o combate à corrupção é uma virtude republicana imprescindível, ela deve ser feita sempre. Né? Agora, a manipulação dela, a dramatização dela é manipulação política. Claro. E é óbvia. Né? E tal. Só não só pegar o grande corrupto Getúlio Vargas, que terminou a vida com um apartamento. Pois é, exato. O mar de lama dele. Exatamente. Ela está acontecendo de novo agora. Né? E tal. Essas coisas se repetem e tal. Né? E tal, né? E era isso porque ele defendia os interesses dessa maioria esquecida. Esse é o grande crime. Mas né? você falou em 4 Mas olha bem, essa elite, 1%. A gente tem uma classe média no sentido europeu e americano do termo, entre 25% e 30% no máximo. Né? Então você tem 70% de pessoas que estão de algum modo excluídas, digamos assim. Desses 70%, 40% seriam essa classe trabalhadora precária e 30%, ou um pouco menos hoje em dia, essa ralé de excluídos que tem que, digamos assim, vender o corpo, vender a energia muscular, né? E não conhecimento. Você chega, porque quando a gente pega um pouco assim o mercado de consumo, a classe média tenta emular o consumo da classe A. Isso.
E a gente tem um mercado de opinião também, que, digamos, ele é trabalhado como um produto também. Exatamente. Então eu tenho que pensar também como, se eu vou na minha empresa, eu tenho que pensar como a maioria, tenho que pensar como meu chefe. Isso. Você chega a fazer um estudo sobre o mercado de opinião e os efeitos da cartelização nesse mercado de opinião? Isso é extremamente interessante. A gente não fez ainda um estudo sistemático disso, né? Eu acho que, em parte, o que a gente está fazendo agora, quer dizer, vai nos ajudar a ter uma ideia disso e tal, né? E eu acho que é extremamente importante o que você diz, né? Porque, por exemplo, a classe média é uma classe minoritária, mas é uma classe decisiva. Ela que exerce o poder, né? Quer dizer, esse 1% que né? Quer dizer, detém a propriedade, né? Detém, né? Quer dizer, detém não só a propriedade econômica, mas o poder político, né? Detém os meios de informação, etc. Tem todo, quer dizer, mas ele não é ele que exercita essa prática. A prática do poder é a classe média que faz. Ou seja, é o jornalista que escreve, o juiz, o juiz que decide, é o professor universitário que dá aula, etc, etc. São todos de classe média, né? E é ele que vai, quer dizer, e ele está numa função superior, forma opinião, etc, etc. Né? Ele faz a cabeça da sociedade como um todo, né? E a classe média, ela como nenhuma classe, ela não é homogênea, ela é heterogênea, né? Mas entre nós você tem, eu acho que é o ponto mais interessante nisso, porque a classe média é feita de tola também. Porque essa demonização do Estado ela só interessa a esse menos de 1%. Né? E a classe média, por exemplo, que paga serviços, como você bem sabe, serviços de celulares, por exemplo, que é o mercado que dá. Né? Que, por exemplo, é 5 vezes mais do que o que eu tinha em Berlim alguns anos atrás. Só que o meu funcionava efetivamente, eu não precisava ficar ligando 2 ou 3 vezes. Né? O carro entre nós, a taxa de lucro é 2 ou 3 vezes maior do que em outros países. A gente tem um mercado extremamente concentrado, monopolizado, né? Superfaturado, né? E que vende a classe média. Isso. Ou seja, a classe média, né? Depois sai à rua para defender os interesses desses 1%, que as poliam economicamente e tal, né? Essa é a grande jogada, né? Se você tem uma ideia, né? Uma construção de ideias que você pode manipular as pessoas a agirem contra os seus reais interesses, então você tem tudo. Eu lembro quando vieram essas manifestações aí de rua, de esquerda, de direita, algumas pesquisas que foram feitas. O que você acha do Estado? O pessoal descia o cacete. O que você acha da saúde e da educação? Tem que ser de graça e parará. Essa alienação da classe média é universal? Não, eu não acho. Eu acho que entre nós... É brasileira mesmo. Eu acho que tem uma coisa nossa. Uma politização disso. Por exemplo, em países europeus, as classes que são digamos assim, que estão no protagonismo político, normalmente são as classes trabalhadoras. Né? Entre nós é a classe média. É extremamente interessante isso. Né? E a gente, quer dizer, aquela caricatura que se fazia da bolivianismo, cubanização e tudo, hoje começa a caminhar para o alvo central, realmente, que é a social-democracia e o estado de bem-estar. Né? Você acha que há uma ameaça hoje mundial, por efeito no Brasil, contra o estado de bem-estar? Eu acho que tem, quer dizer, eu acho que tem uma campanha. Eu acho que tem uma campanha para... Não é para isso, porque eu acho que essa campanha tem a ver em grande medida com essa semântica, né? Como a gente não sabe? Quer dizer, porque, por exemplo, as pessoas pensam a luta de classe é uma coisa marxista, louca e tal, e as pessoas tendem a achar luta de classe é o cacetete, é a polícia baixando pau quer dizer, no povo, etc. Não é assim. A luta de classe é normalmente silenciosa. O que é a luta de classe? Todos os recursos materiais e ideais de uma sociedade, eles são escassos. Né? É escasso. Beleza é escassa, apartamento é escasso, carro é escasso, reconhecimento é escasso. Ideal ou material, todos os recursos são escassos e tem uma luta por eles. Né? E tem classes que monopolizam essa luta. Né? Quer dizer, isso é a luta. Então, quando você condena outras classes, né? Então, está excluída, você quer da luta por esses recursos, que é o que acontece entre nós. Né? O privilégio de nascimento dá à classe média e, obviamente, aos mais ricos, né? Todos os privilégios desde o berço.
Não há sequer competição por eles, né? Mas aí você tem que montar, você tem que esconder esse processo todo, como se não houvesse luta, como se não houvesse conflito, não é? E aí você tem que criar um conflito que é dramatizado, é teatralizado, né? Entre nós, ele tem o quê? Ele tem a chancela dos nossos intelectuais, que engolem esse racismo inteiro, né, de achar que os Estados Unidos é o paraíso, como se não acontecesse nada disso lá. É claro que acontece lá, na Alemanha, na França, tudo que acontece aqui, né? Mas aqui isso é usado, né, e é dramatizado de um outro modo, né? A demonização do Estado serve para isso. A única coisa que importa é isso, é demonizar o Estado, especialmente quando ele está, de alguma maneira, né, a serviço das classes populares e esquecidas. Esse é o ponto. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Gessé Souza. Gessé, como é que você vê nesse quadro aí de estabilidade e luta contra a corrupção o papel do Ministério Público, Polícia Federal, dos justiceiros de uma maneira geral? Antes de tudo, quer dizer, obviamente esse é um papel, novamente, extremamente importante. Ou seja, são órgãos importantes para manter a transparência dos negócios do Estado e público, que é uma virtude extremamente importante, né? O que eu acho que poucas pessoas veem, no fundo, né, é que, por exemplo, nós temos o quê? Essa elite que montou um pensamento e tal, e que hoje em dia monta todos os conflitos a partir dessa oposição absurda entre Estado e mercado, onde o mercado é o céu e o Estado é o inferno, porque ele quer ficar só ele com o Estado, porque no fundo é isso, né? É uma elite o quê? É uma elite que quer mandar mesmo que ela não tenha voto, né? Então, como é que você manda sem ter voto? Esse é o ponto, né? E entre nós, e na América Latina inteira, você sempre teve o quê? Um histórico de golpes de Estado toda vez que você chegava governos populares de esquerda no poder, né? Quer dizer, entre nós a gente teve Getúlio Vargas, quer dizer, que não foi, quer dizer, o golpe adiou em 10 anos porque ele cometeu o suicídio, foi forçado a isso, etc. E depois viviu-se, era um homem de uma vida modesta, etc. Não tinha nada de, né? Mas foi criado como um mar de lama, etc, etc. Uma coisa muito próxima do que está acontecendo hoje em dia, né? Depois Jango, onde houve efetivamente o golpe, né, dos militares, você está tendo agora de novo né? Houve uma modernização do golpe de Estado, no fundo, né? Porque o golpe de Estado, ele precisa de quê? Ele precisa, claro, ele precisa ter interesses na elite que estão sendo ameaçados, né? E tal. Especialmente, por exemplo, quando você está numa época econômica em que a farinha pouco, o meu pirão primeiro, né? Então essa elite tem interesse em não perder nada, né? Aí ele tem que acionar duas formas, porque você vai saindo contra as urnas ou de pessoas que têm grande popularidade. Como é que você, né, numa democracia que deve servir para todos, como é que você deslegitima a soberania popular, que é a grande questão, no fundo, né? A soberania popular é a base de toda a Constituição, de todo o Estado democrático moderno. Não existe nenhuma outra justificativa, né, para você obedecer a alguém que não seja pela soberania popular, né? Como é que você atalha isso, né? Você atalha isso quando você cria figuras que vão, digamos assim, que vão incorporar dramaticamente, você fabrica pessoas. É dramaturgia mesmo. É um teatro, da política e da manipulação por política, né? Você tem que criar instituições que incorporariam uma espécie de interesse geral acima dos partidos, né? Isso estava no Brasil constitucionalmente, isso era atributo dos chefes militares. Eles podiam decidir disso, né? Agora, para não ser uma quartelada de alguns e ser um golpe com apoio popular, você precisava que uma parte expressiva da imprensa conservadora tocasse o bumbo para isso, né? Mar de lama, não sei o quê, né? Uma coisa seletiva só contra o seu inimigo que você quer matar. Não é isso? E aí você pega a opinião pública, especialmente essa classe média conservadora, né? Quer dizer, que explora os pobres, mas que quer posar, né, de campeão da moralidade, então ela põe essa moralidade
pré-fabricada de uma elite supostamente incrustada no Estado, expulsa o mal de si, então se sente, né, essa coisa infantil, né, ingênua de achar eu sou bom, os outros é que são maus, eu sou honesto, todos os outros são ladrões, etc, etc. E você consegue montar isso, né? E chama os militares, então chamava os militares para fazer o jogo e tal, né? Hoje em dia, essa presença dos militares está deslegitimizada. A tortura, a extraordinária corrupção dos governos militares fizeram com que isso não fosse mais possível, né? Então, há uma modernização do golpe. O golpe se torna jurídico, né? Então, você tem que incensar figuras que representariam, né, juízes, etc, etc, que representariam esse bem acima dos partidos, acima dos interesses. Essa é a grande ingenuidade. A tolice está aí, né? Não tem ninguém acima do bem e do mal. Todas as pessoas têm interesse, esses interesses são partidários, né? São econômicos, são políticos, etc, etc. Ou uma coisa que a imprensa oferece também da consagração, né? Exatamente. Você pode ou retalhar ou consagrar. Então, digamos, o holofote é um fator de indução aí monumental. Sem dúvida, dúvida, claro. Agora, Gessé, quando a gente vê, digamos, um enfraquecimento, o poder que tem a presidência da República, a presidência ela tem um poder do discurso ainda, tem instrumentos legais e tudo mais. O que garante o poder da presidência é um discurso, é uma narrativa, o Brasil ele perdeu um pouco esse discurso? Eu acho que, em grande medida, né, quer dizer, tanto a esquerda quanto a direita entre nós é um pouco refém desse discurso, né, quer dizer, que demoniza o Estado. E tal, né? Eu acho, e a esquerda entrou nessa coisa também. Tanto que Raimundo Faura é um dos ídolos, ele é citado por cada um dessas pessoas, apesar de ser o grande cara que vai montar essa idealização dos Estados Unidos, do mercado, como sendo a única força ativa, etc, etc. Né? E isso é extremamente complicado, porque você não tem o quê? Você não tem... A narrativa é extremamente importante. Então, você não tem uma contra-narrativa. Né? Então, você só sofre a pancada com ela. E você fica na defensiva e tal. Né? Quer dizer, o livro é um pouco uma tentativa de mostrar essa necessidade. Né? Se você falou do Raimundo Faura, falou do Sérgio Buarque, do Gilberto Freire... e os demais intérpretes? Fernando Henrique Cardoso reproduz isso, né? O tema do patrimonialismo é uma grande falácia. Não tem nada a ver com o conceito em Max Weber, que era um conceito histórico, etc, etc, né? Que exige uma série de pré-condições que não existiam no Brasil. Então, o conceito é cientificamente muito mal aplicado no livro. Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas, enfim, no livro está explicado em detalhe por que é falso, né? Por que é frágil, por que é superficial, mas a grande questão sendo tão frágil, tão errôneo, tão superficial, por que é tão eficaz? Esse é o ponto. Né? Então, e aí você tem a chancela da ciência também. Né? Quer dizer, a ciência é extremamente importante. As ideias, as pessoas não percebem isso. Né? Antes era o prestígio da igreja, da religião, em tempos atrás, que definia o que era verdade, erro, certo, errado, hoje é conferido para a ciência. Então, o que esses intelectuais dizem vai influenciar a vida nas suas diversas esferas. Né? Então, a gente tem que prestar atenção a esse muitas vezes debate de ideias. Um bordão que se coloca aqui, você vai ver, teve uma origem, um estudo. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Mas no Bonfim você chega a fazer uma... Não por quê, no caso? Quer dizer, eu quis pegar o pessoal que tem efeitos hoje, ou seja, o pessoal que criou realmente essa né? Quer dizer, o Brasil não tinha, até Gilberto Freire, inclusive, né? Uma narrativa que fosse convincente. Nem Oliveira Viana. Do que era. Apesar de ser extremamente importante, ele não conseguiu montar isso. Né? Isso foi o Freire. Freire é uma espécie de pai espiritual brasileiro. Mas o que Freire fez foi uma coisa muito ambígua, ligada mesmo a um romance nacional, criar uma identidade nacional brasileira que não existia antes. O problemático é quando Sérgio Buarque pega isso e tenta transformar isso em ciência, um mito, entende? Um mito, uma história, um conto de fadas para adultos, né?
Aí Sérgio Buarque vai transformar isso na ciência brasileira enquanto tal, sede em São Paulo, né? E tal. E isso vai ser a leitura dominante do Brasil sobre si mesmo. E que é uma leitura extremamente de complexo de vira-lata. Nós somos os últimos, né? Nós somos corruptos, ineficientes, ladrões. Como se houvesse gente aí, né, o alemão ou o americano, que não fosse e tal. Entende? Como se não houvesse essa... Quem é que atuou aí na contramão nesse período aí, que trouxe ideias que se contrapunham a isso? Veja bem, essa narrativa é tão dominante que ela abrange a todos, inclusive a caras como Florestan, que é o cara, né? Por exemplo, no fundo, quer dizer, que no fundo foi o meu êmulo, era o cara com o qual eu discutia e tal, né? Um negócio assim, quer dizer, por quê? Porque aí ele quebra, quer dizer, tem uma tradição também entre nós que quebra essa história de Portugal, Brasil, que é muito frágil, né? E que tenta perceber o Brasil como sendo um elo dentro do capitalismo mundial, o que é muito mais razoável, né? Agora, o erro desse pessoal, mais à esquerda, o que é? É perceber o capitalismo só do modo econômico. Ou seja, o capitalismo é troca de mercadorias, inclusive o Florestan incorre nisso. Isso também está explicado em detalhe no livro, quais são os textos, né, e tal. Quer dizer, e o capitalismo é muito mais do que isso. O capitalismo não é só um modo de produção econômica, é um modo de produção moral, tem sistemas de classificação, diz quem está acima, quem é superior, quem é inferior. O capitalismo, no fundo como todo, sistemamente, né? Ele está querendo dizer, olha, eu sou o mais justo, eu sou igualitário, etc. Né? Mas ele tem hierarquias que têm a ver, por exemplo, com o espírito e com o corpo. Uma classe que trabalha com a mão e tal, ela é inferior. Ela própria se percebe isso, todos os outros vão olhar para ela como inferior. O próprio conceito da vanguarda do proletariado. Exatamente, A classe que trabalha com o espírito vai ser olhada com admiração. Ou seja, tem todos esses elementos morais que são extremamente importantes, são classificações, né, que devem ser levadas em consideração se a gente quer compreender o mundo como ele é. Né? E essas leituras economicistas e tal, que são mais da esquerda, mais influenciadas pelo marxismo, apesar de serem muito melhores do que o culturalismo conservador, também é manco. Porque falta esse outro elemento. O Celso Furtado chegou a fazer alguma síntese quando ele aborda a questão da cultura? Celso Furtado? Sei. Ele chegou a fazer alguma síntese quando ele inclui questões de a cultura também como um fator de análise aí, ou ele foi muito tímido também nessa área? Eu acho que nessa área, quer dizer, eu tenho grande admiração, inclusive pela pessoa também, etc. Né? Mas eu acho que nessa área foi, quer dizer, você não nota, por quê? Porque essa leitura dessa coisa portuguesa é muito forte entre nós. Né? As pessoas aceitaram isso. Né? O que é um negócio muito preocupante. Né? E nós temos, quer dizer, nós não somos aqui um país pré-moderno e tal, por exemplo, se você pega uma determinação como a da Mata, que é aceita por todos, né? Ou seja, então você tem quer dizer, o Brasil seria a sociedade do jeitinho, de quem conhece pessoas influentes, etc. Né? E aí, então, por conta disso, pré-moderna, distinta dos Estados Unidos, isso não tem o menor sentido. Né? O Brasil, a hierarquia é feita a partir do controle relativo do capital econômico, do capital cultural, como em qualquer lugar, como na França, como na Alemanha. E o jeitinho existe nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Ou alguém imagina, se você conhece e tem relações, né? Isso não vai ser extremamente importante para o destino individual dessas pessoas, né? Nós construímos falaciosamente, fantasiosamente, uma singularidade brasileira completamente falsa para efeitos políticos. Esse é o ponto. E se tentar projetar, digamos, o que ocorreu nos últimos anos, eu vi recentemente uns 5 anos, aí, uma pesquisa sobre o modo de pensar do novo brasileiro, aí, enaltecendo o jeitinho, enaltecendo a resistência, a esperança como valores. Você acha que pode ocorrer uma mudança nesses paradigmas aí, proximamente? Eu acho que pode, Nassif. Eu acho essa é uma excelente questão. Eu acho que a gente está com o jogo em aberto. Né? Eu acho que houve mudanças importantes na sociedade brasileira. Né? Essa ascensão que os governos quer dizer, petistas, né, ajudaram a construir
construir, ela misturou as cartas aqui, né? É claro que tem muitos perigos nisso. E um dos grandes perigos entre nós é a falta de uma esfera pública plural, né? Ou seja, tão importante quanto um voto para a democracia é que o eleitor possa ser confrontado com opiniões contrárias e ele próprio construir a sua opinião. Isso é autonomia, né? Tão importante quanto o voto, porque senão o voto não é escolha. O voto é manipulado, né? Quer dizer, o eleitor tem que ter as diversas opiniões do espectro político passíveis de serem expostas a ele, né? Esse é um ponto fundamental entre nós e que o Brasil precisa melhorar muito nisso, né? Eu acho que está havendo um movimento, ele está ainda canalizado, ele está sob o controle das forças mais reacionárias, mais conservadoras entre nós, mas isso não implica que ele vai continuar assim para todo sempre. Tá. Né? Eu acho que tem um espaço aí, né, para contradição. Né? E eu acho que essa classe que ascendeu é a classe mais importante, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos também, né? Ela está, quer dizer, como ela está em mudança, ela está se localizando ainda. E ninguém né? decifrou ainda. E ninguém decifrou ainda, né? Ela tem, quer dizer, na pesquisa que nós fizemos, ela, em termos políticos, ela estava muito dividida entre uma orientação, digamos assim, de mérito, etc., de uma coisa pessoal, sem nem ter consciência da ajuda que tinha recebido em termos políticos, né? Há especialmente no Nordeste, isso, né? Há uma compreensão de que aquilo, por exemplo, de que o Bolsa Família tinha construído uma economia onde não existia nada, etc., etc., que começou a haver uma demanda, etc., etc., quer dizer, que aquela ascensão, e que lá foi muito maior do que no resto do Brasil, enquanto o Brasil estava crescendo a 5%, essa região estava crescendo a 10%, a padrões chineses, né? Aí sim, lá tinha uma compreensão do instante político daquilo, etc., etc. Em outras regiões, as pessoas tendiam a ver mais como um efeito individual, é o seu próprio, e aí ligavam muito mais à igreja, etc., etc. Né? Bom, uma última pergunta para o restinho de tempo que nós temos. A democracia, o aprofundamento da democracia é um processo irreversível ou está sob ameaça? Eu acho que está sob ameaça, claro. Né? Não existe nada irreversível na vida, a não ser a morte. Né? E eu acho que tem um espaço de luta nisso e que a gente precisa, e que eu acho que a gente precisa ter uma postura crítica também quanto a essas ideias que dominam as nossas cabeças, da direita à esquerda. E tal, né? Elas nos fazem de tolos, efetivamente. Elas nos fazem agir contrário aos nossos interesses. Né? Como se esse 1% tivesse, de algum modo, sequestrado a inteligência. Não só não só a dos grandes intelectuais, mas sequestrar a inteligência do povo brasileiro, né? Quer dizer, que passa a comprar uma legitimação de interesses que só servem a essa pequena minoria. Né? Esse é o tema do livro. Bom, programa especial Brasileiras.org, com a participação de Gessé de Souza, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, termina aqui. Agradeço a participação dele e também de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.